Olá, sou Lanildo Araújo, aqui a gente tem a minha matrícula, sou aluno da Cruzeiro do Sul, do curso de Ciência da Computação. Vou apresentar atividade referente à disciplina de visualização da informação, que basicamente corresponde à programação de um código em Python, um programa em Python, onde nós botamos informações a partir de um dataset, certo? Vou abrir aqui o meu código-fonte criado na linguagem Python. Para fins técnicos, estou usando a última versão do Python, a 3.8.3, usando aqui numa máquina com Windows 10, e estou utilizando a própria IDE do Python, que é bem simples, bem fácil de utilizar, certo? Aqui a gente tem um programa, eu começo aqui fazendo a importação da biblioteca Pandas. Eu vou usar o Pandas para poder ler o dataset, certo? E aqui na linha 5, eu tenho a leitura do meu dataset. Ele está online, eu fiz o download e coloquei na minha máquina para poder compilar, mas também roda online, certo? Uma particularidade do dataset, ele estava disponível no formato do Excel, e eu tive só que transformar para o ponto .csv e trocar lá quando eu salvo no Excel, eu só troquei o ponto e vírgula por vírgula, como mencionado nas aulas que a gente tinha que fazer lá pelo professor Ismar Frank. Esse problema poderia acontecer, aconteceu. Eu crio aqui a estrutura de 3 gráficos e ploto a imagem desses gráficos. É isso que eu vou explicar como eu faço no Python. Basicamente, como eu expliquei, o Pandas é para leitura do dataset, e na sequência aqui eu vou fazer uso da biblioteca, eu vou conseguir configurar todo o gráfico. Para usar essa biblioteca, eu criei aqui uma instância, né, a partir da variável PLT. Para quem programa orientado a objeto, poderia até fazer uma analogia com um objeto, aqui no objeto PLT. Então, quando eu crio aqui o PLT, eu posso usar todos os atributos e métodos da biblioteca Matplotlib. E é isso que eu vou fazer adiante. Por exemplo, entre a linha 10 e a linha 14, entre a linha 10 e a linha 16, essa parte que está em destaque, o que eu estou fazendo é instanciando métodos da biblioteca Mat, por exemplo, método figure, método bar, método título, método xlabel, método ylabel, método salve_fig para salvar a figura, que eu também utilizei, e o método show, que é o método que de fato vai imprimir o gráfico. Assim se configura um gráfico no Python. Por exemplo, o tipo de gráfico que eu estou utilizando aqui, que eu vou plotar, é um gráfico de barras, e eu posso ver ele aqui, é o plt.bar. Aí eu abro parênteses, coloco x e y, que é o eixo x e o eixo y. O meu dataset, ele é o PIB de países da América do Sul. É PIB dos anos de 2002 até o ano de 2014. Então, num primeiro momento, eu peguei somente o PIB do ano de 2002 e coloquei os dados do PIB do ano de 2002 aqui no eixo X, e coloquei todos os países aqui no eixo Y, para que eu pudesse plotar, certo? Então, essa é a configuração de um gráfico na linguagem Python. Os códigos a seguir, eles vão repetir essa mesma estrutura, certo? Um segundo exemplo que eu vou criar aqui, eu tenho basicamente a repetição, o eixo X e o eixo Y. O eixo X eu estou usando país, o eixo Y eu estou usando 2002 novamente. Vou botar novamente os dados do PIB de 2002 dos países da América do Sul, certo? Nesse segundo exemplo, eu faço uma coisa um pouquinho diferente. Eu uso 2 tipos de gráficos, né? Eu vou usar o gráfico de pontinhos e o gráfico de linhas. E eu mostro os dados de 2002, como vocês podem ver aqui, no eixo Y, e depois eu atualizo o eixo Y com os dados de 2012. Assim eu vou plotar primeiro aqui o gráfico de linhas, que é o ponto plot, certo? E em cima desse gráfico, eu vou plotar o gráfico aqui, descrito na linha 25, que é o gráfico das bolinhas. Então eu vou ter o gráfico de linhas do ano de 2002 e o gráfico das bolinhas com o ano de 2012. Não consigo mostrar aí o limite de 10 anos do PIB, para você ver se ele cresce ou se ele diminui dos países da América do Sul, certo? Então aqui eu utilizei 2 gráficos nesse exemplo, seguindo as recomendações tanto do tutor da disciplina quanto do professor, e falaram que a gente pode usar 3 gráficos ou mais de 3 gráficos, sendo que a gente devia utilizar de unidades diferentes, certo? Esses 2 são da mesma unidade.
Para cumprir o requisito solicitado, a gente tem que o terceiro gráfico, que é um gráfico geográfico, certo? Que é o mesmo código, só copiei e colei o mesmo código que o professor Ismar Frango usa lá na aula do capítulo 3, unidade 3. O que eu mudei aqui? Eu mudei o Z, que é os dados aqui, agora eu estou plotando aqui os dados do PIB do ano de 2012, dos países da América do Sul, certo? Coloquei aqui a coluna 2012 e coloquei aqui o tipo de dado float, porque antes estava int, certo? A gente está trabalhando aqui agora com o conjunto dos números reais. Na sequência, eu também troquei aqui também, como eu já mencionei, né? Coluna países, e aqui a coluna 2012, que serão as informações que serão impressas. A escala de cores aqui eu continuo usando vermelho, e aqui é o título do gráfico, né? O título do gráfico, Produto Interno Bruto América do Sul. E aqui embaixo, nas informações de layout, do título, coloco também população da América do Sul do ano de 2012, conforme configurado aqui na linha 30, certo? É que eu menciono para o Python entender que eu estou querendo somente a América do Sul e ele possa colocar os valores lá no mapa da América do Sul. Uma particularidade, uma dificuldade que eu encontrei, que o tutor da disciplina pediu que eu mencionasse, os meus países no meu dataset estavam com o nome em português, então eu tive que alterar, porque essa biblioteca do Python vai ler países com nome em inglês, então eu só alterei alguns nomes, por exemplo, Brasil, estava com S, eu coloquei com Z, e ele tudo funcionou normalmente. Aqui, ponto show, é justamente onde o gráfico é impresso. E o pause é onde eu fecho da biblioteca, certo? Então, a estrutura basicamente é essa. Conforme eu expliquei, eu vou colocar aqui o código para renderizar um gráfico de cada vez na sequência e a gente vai ver o resultado. Então, vamos lá. O primeiro gráfico, né? Colocar em tela cheia, a gente consegue ver aqui os países da América do Sul e o PIB do Brasil, que é dado em trilhão. Então, todas as informações, quando eu passo por sobre o mouse, aqui no cantinho da tela eu consigo ver os valores. Certo? Particularmente, o ideal seria não colocar o Brasil aqui, porque como o PIB do Brasil é trilhão e todos os outros são menor que bilhão, fica quase que desconfigurada a leitura aqui, fica complicado. Mas que a informação consegue ser representada. Na sequência, os dois gráficos que eu estou plotando junto, né, fazendo o intervalo do PIB de 2002 e o PIB de 2012, a gente pode ver o pontinho vermelho, segundo gráfico, que representa o PIB de 2012, e o azul representa o PIB de 2002. A gente consegue ver que o PIB dos países continua basicamente no mesmo ritmo. Agora, por fim, deve aparecer aqui o terceiro gráfico, vai renderizar aqui no navegador. Gráfico geográfico, um gráfico bem bonito de se ver. Esse gráfico eu passo por sobre o mouse, eu tenho aqui PIB do Brasil, em trilhões, tem o PIB aqui do nosso Uruguai, tem o PIB aqui do Chile,